tema de hoje: por que e para que orar? Por que orar? Alguns dizem, segundo a Bíblia, Deus sabe de tudo. Então para que eu tenho que orar? Outros perguntam assim: para que orar? Eu oro, não acontece nada. E olha que eu tenho orado já há anos e nada acontece. Então, eu acredito que Deus ouve certos tipos de oração e outros tipos Deus não ouve. Interessante, pasmem vocês, que se vocês pesquisarem na internet, no YouTube, o jeito certo de orar, até isso tem cara querendo ensinar, o jeito certo de orar. Eles dizem, eu assisti um ou dois, tempos atrás, acho que no começo deste ano, existem alguns mantras, alguns mecanismos, certos tipos de palavra, segundo eles, claro, que podem te levar mais perto de Deus e responder às suas orações. Eu particularmente não acredito nisso. Eu particularmente acredito na Bíblia. Que quando Davi foi acusado de um grande pecado, o texto diz que ele se colocou diante de Deus, abriu o coração, falou: realmente eu errei, realmente eu cometi algo terrível, eu mereço mesmo tudo o que Deus quer fazer na minha vida. Ele se coloca diante do Senhor. O próprio profeta que foi falar ou acusá-lo do que ele tinha feito, o mesmo profeta diz para ele que Deus o havia perdoado, apesar de ele ter que sofrer as consequências. E no Salmo 51 você vê a oração de Davi. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, porque tem gente que acha que fazendo sacrifícios ele alcança o coração de Deus, e Deus não quer sacrifícios. Sacrifício quem fez foi Jesus. Ele fez um sacrifício na cruz, por mim, por você, pela humanidade, e todos aqueles que entendem esse sacrifício e o recebem como Senhor e Salvador, serão salvos se permanecerem firmes. Davi disse: se o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria. O cara era rico, o que ele mais tinha era gado, ovelhas, cardeiros, bodes, ele tinha de tudo que você pode imaginar. Ele podia pegar um monte, ele disse, eu podia pegar vários e sacrificar ao Senhor, mas não é isso que o Senhor quer. Ele entendeu, ele falou: eu errei, o que o Senhor quer é um coração arrependido, e eu estou aqui com o meu coração arrependido. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver e ler várias pessoas que com o passar dos anos, dos séculos, essas pessoas venceram em suas vidas por causa de oração, insistência na oração. A Bíblia nos ensina no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo, falando à igreja de Corinto, ele disse assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Ora, para que não vejam a luz do Evangelho. Por que a maioria das pessoas hoje não querem saber de Jesus? Simples, porque elas estão cegas. O Deus desse século 21, diabo, ele cegou e continua cegando a mente das pessoas. Eu já falei aqui, ao longo destes anos de igreja aqui, várias vezes, quando a oração era de sexta e agora é de terça, várias vezes, ajoelhado aqui no altar, eu e mais alguns irmãos oramos, pedindo ao Senhor: Deus, abre a mente dessas pessoas, desvenda os olhos delas, para que elas possam ver, para que elas possam ouvir, que quem sabe as canções que são cantadas aqui, as ministrações que são feitas aqui, de alguma forma essas pessoas possam ser alcançadas. E eu também já disse aqui que no passado, há uns anos atrás, talvez 10 anos atrás, eu estava no portão aqui ao lado, durante uma tarde de sábado, e passou um grupo de jovens
mais ou menos uns 4, 5 jovens, adolescentes jovens, conversando, e eu, debruçado no portão, observei-os descendo, e quando eles desceram, quando passou aqui em frente, eles olharam assim e falaram assim: nossa, abriu uma igreja aqui. Pô, a igreja já estava aqui há pelo menos uns 12 anos, 13 anos. Para vocês terem uma ideia de como o diabo cega a mente das pessoas. Nós que conhecemos o Evangelho, a gente devia orar todo dia e agradecer a Deus: Senhor, obrigado que o Senhor abriu os meus olhos, eu conheci o Evangelho e hoje eu sou salvo pela graça do Senhor. Mas, infelizmente, hoje, nós encontramos muitas pessoas que ainda não entenderam, haja visto que cultos de oração nas igrejas são cultos mirrados. São pouquíssimas as igrejas que têm cultos de oração assim lotados. A maioria esmagadora das igrejas, os cultos de oração são mirrados. No nosso caso aqui, numa terça-feira são 10, na outra são 15, na outra dá 7, na outra dá 20, não passa de 20. E olha que nós somos quase 300. Por que que isso acontece? Porque a maioria das pessoas tem essa pergunta no coração: por que orar? Para que orar? E por causa dessas duas questões, por quê e para quê, tem muito cristão que não ora. E quando ora, ele não acredita nem na sua própria oração. Ele ainda não desenvolveu dentro dele esse desejo de falar com Deus. Existem pessoas que nem têm vocabulário para falar com Deus. Haja visto, por exemplo, que num momento de louvor, quando o ministro está à frente, diz assim: irmão, agora adore com as tuas próprias palavras ao Senhor. Tem muita gente que fica no aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pastor, mas não está bom? É um começo. Mas você pode exaltar o nome do Senhor, a presença do Senhor, melhorar o seu vocabulário. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. O Senhor é tudo para mim. Pai, tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence ao Senhor. A glória do Senhor enche esse templo. Deus, manifesta o teu poder nesse momento. Oração que todos podemos fazer. Mas a maioria esmagadora não tem esse vocabulário, não tem esse desejo. A gente está muito acostumado com a dinâmica dos cultos e a gente às vezes fica nesse marasmo e não sai disso. E se a Bíblia, a palavra de Deus, se nela existem vários exemplos, N exemplos, de pessoas que venceram por causa da sua oração, isso é sinal de que a oração, ela pode muito em seu efeito, como escreveu Tiago: a oração de um justo pode muito em seu efeito. A questão é saber se nós cremos, em primeiro lugar, na nossa oração. Porque essas perguntas, por quê e para quê, elas já não deveriam existir mais no coração do verdadeiro cristão, dos seguidores de Jesus. Aliás, como nós estudamos semana passada aqui, quem são os seguidores de Jesus? Pelo menos duas características nós chegamos à conclusão, entre outras, mas duas se destacam: perdão e amor. Uma outra característica que se destaca na vida do seguidor de Jesus é porque Jesus orava muito. Aí você fala assim: pastor, mas Jesus precisava orar? É lógico que não. Jesus tinha um contato com Deus. Ele, Deus, o Espírito Santo, os três são um, eles sempre estão juntos. Mas como um modelo para nós humanos, trazer para nós esse desejo, essa vontade, esse conhecimento, esse hábito de orar, Jesus orava sempre. Jesus orava todos os dias, todos os momentos. Ele tinha os seus momentos nos montes, nos quartos, nas estradas, com Deus. Ele vivia falando com Deus. Então, se você é um seguidor de Jesus, como eu, nós temos que ser como Jesus, já que nós somos seguidores. Jesus, ele é o nosso maior influencer, o maior influenciador da minha vida é Jesus e a sua palavra. Então, se eu creio em Jesus, se eu creio em Deus, poxa, eu vou orar. Mesmo que eu não obtenha respostas agora,
Mas é legal, é interessante que quanto mais você adquire o hábito, quanto mais você ora, e quanto mais você ora com desejo de orar melhor, de orar mais profundamente, de orar até diferente, quanto mais você desenvolve isso, mais você cresce, mais você aprende. É aquela questão, você quer melhorar o teu vocabulário humano, secular? Leia muitos livros. Leia livros, livros traz muita cultura, conhecimento. Infelizmente aqui no Brasil as pessoas, a maioria delas, não tem o hábito de ler livros, né? Os jovens de hoje, a maioria esmagadora deles não leem livros. Male quando a professora ou professor na faculdade obriga a ler. A mente dos jovens hoje, infelizmente, ela está muito abalada, muito abatida, muito perturbada, até com essas músicas, essas porcarias de músicas que dizem que são música, mas não são. Se nós entendêssemos quão importante é a oração na vida do cristão, meus irmãos, a gente orava sempre. Eu disse aqui de manhã, já falei outras vezes, existe pelo menos 3 tipos de oração. Existe aquela oração que você ora, que está todo mundo orando. Às vezes, quando podíamos pegar nas mãos uns dos outros, irmãos, vamos orar, escuta, pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Meu problema é que eu estou precisando de um emprego, a situação está difícil, tá bom, e o seu problema? O meu problema é que eu estou com um problema lá na minha casa com meu filho e tal. Tá bom, vamos orar então, irmãos, vamos orar. Aí a pessoa, Senhor, abençoa o irmão, quebra a porta para ele de emprego. Senhor, abençoa o filho desse aqui, põe um miolo na cabeça dele, em nome de Jesus. Aí quando é para si, ele fala, Senhor, tem misericórdia, ó Deus, da minha vida, que eu preciso tanto de uma ajuda. E na maioria das vezes é uma oração, dizem por aí, né, não sei se é verdade, que tem oração que não passa do teto. Ela bate e volta. Porque é uma oração mecânica. É algo mecânico. É igual que eu já citei aqui, alguns jogadores de futebol, times de futebol, antes de uma final de campeonato, eles rezam o Pai Nosso. O famoso Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém, tá? Vamos lá, gente. E depois desse vamos lá, um fala um palavrão daqui, outro fala um palavrão dali. Não valeu nada aquilo ali. Felizmente as pessoas não têm entendimento do que é realmente se relacionar com Deus. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente melhora na oração, mais a gente se aproxima de Deus e mais a nossa vida melhora. O diabo sabe que se eu orar mais, ele terá menos poder e influência sobre a minha vida. Ele sabe que quanto mais eu orar pela minha família, pela minha igreja, pela minha nação, pela minha cidade. Irmãos, eu falei de manhã, a gente precisa aqui orar muito pela nossa cidade aqui de São Paulo. Nós estamos mal de candidato a político, ou de político candidato a prefeito esse ano. A gente precisa que Deus tenha misericórdia da gente. Porque esses que estão lá são mais do que conhecidos, você sabe que eles não têm capacidade para fazer nada, a não ser entrar lá e criar mais problemas. Que Deus tenha misericórdia da gente. A verdade, meus irmãos, é que nós, por causa dessa vida corrida, por causa do celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, essa correria do dia a dia, as pessoas gastam pouco tempo orando. Irmão, irmã, nós precisamos orar mais. E não é aquela coisa assim, eu vou ficar 2 horas orando. Você pode ficar até 20 minutos, 15 minutos orando, desde que a tua oração seja feita da terceira forma. A primeira forma é aquela oração assim, que ora por orar. A segunda é aquela que ele ora assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar e tal. Mas é uma oração também assim, sem muito sentido. Agora existe aquela oração que você faz compenetrado. Aquela oração que só você, na sua necessidade, na sua adoração, abre o coração diante de Deus e fala com Ele de uma forma diferente do que tradicionalmente você e eu falamos.
Posso te citar aqui vários exemplos na Bíblia, por exemplo, um deles, falando de mulheres que oravam. Raquel, ela foi uma mulher que orou muito, ela orava muito. E nas entrelinhas do texto, por exemplo, em Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 22, acompanhe aqui no telão, o texto diz que então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Versículo 23, ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E nessa sua oração, Deus atendeu e ela teve o segundo filho por nome Benjamim. Ou seja, Raquel era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Ela vivia na sombra da sua irmã mais velha, que havia se casado com o seu marido Jacó, naquela treta que teve lá entre Labão e Jacó. Jacó enganou tanta gente que depois foi enganado pelo próprio sogro. A sua irmã deu filhos para Jacó, ela não podia. Aí a ideia que ela teve é: põe a serva de uma, a serva de outra, e foram dando filhos e tal, mas ela mesmo não podia. Eu imagino que um dia na sua vida, 2, 3, ela orou diante de Deus uma vida assim, de uma forma assim compenetrada. Ela deve ter orado: Senhor, o Senhor está vendo a minha humilhação, o Senhor está vendo a minha dificuldade, eu tenho o meu sonho de ser mãe, meu Deus. Para os homens pode ser impossível, mas para o Senhor não. O Senhor já fez tantos milagres na vida do meu marido, na vida do meu sogro, na vida do avô do meu marido. O Senhor fez milagres, maravilhas, o Senhor abriu portas, o Senhor moveu no sobrenatural. Deus, é só um filho, dá-me esta bênção de ter um filho. Eu imagino quantas vezes essa mulher orou assim. Até que um dia a Bíblia diz que, como nós lemos, Deus se lembrou dela e Deus deu um filho para ela. Interessante que Raquel foi mãe de José. José não era nem para ter nascido, mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Deus é tão bom que Ele ouviu a oração de Raquel e tinha um plano para a vida daquela mulher. José, que não era para ter nascido, que aos 17 anos foi subjugado pelos próprios irmãos, vendido, dado como morto, que passou dos 17 aos 30, 13 anos, uma vida de luta, de dificuldades, uma vida de rejeição, de engano, uma vida que o inimigo intentou tudo o que ele podia contra ele. Mas se você olhar os textos bíblicos, José também era um cara de oração. E eu já falei aqui sobre José, eu amo a história de José, porque eu imagino, para estar registrado na Bíblia, que lá na prisão, tudo que ele fazia lá, tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. É porque esse cara, quando levantava de manhã, ele falava: Senhor, apesar de eu estar preso, muito obrigado, eu sei que o Senhor está comigo, e de uma forma ou de outra, de repente o Senhor vai mudar esta situação. E ele ia trabalhar. Ele acreditava em Deus. Se você olhar, por exemplo, para a vida de outras mulheres aqui, Ana, a mãe de Samuel, também passou a mesma situação de humilhação que Raquel passou. Não podia ter filhos, e a outra esposa do seu marido dava para ele filhos, e ela ainda zombava, porque naquela época a mulher que não podia ter filhos era uma mulher meio que desprezada. E de repente essa mulher vai com o seu marido lá onde todos os anos eles iam, uma vez por ano, e ela se apresentava e orava e nada, saía de lá triste. Como talvez muitos de nós chegamos na igreja, oramos
e saímos daqui tristes porque Deus não respondeu a nossa oração. Mas veja que interessante, houve um momento que essa mulher chegou naquele lugar e ela pensou assim: hoje vai ser diferente o meu contato com Deus, hoje será diferente a minha oração. E o texto diz que ela abriu o coração, que ela se humilhou, que ela começou a chorar, que ela falava palavras ali diferentes, palavras que saíam de sua boca, que conversava com Deus, o seu jeito simples de ser. O sacerdote que ouvia, ele olhou para ela e falou assim: mulher, você está bêbada, o que você está falando? Ela diz: não, Senhor, eu estou aqui diante de Deus abrindo meu coração, eu tenho um desejo muito grande de ter um filho, e esse desejo que Deus cumpra, porque se Deus cumprir esse desejo, esse menino vai ser consagrado ao Senhor, será um servo do Senhor. E o representante de Deus, o sacerdote, fala assim: pois então vá, do jeito que você está falando, Deus vai te dar. E no outro ano ela trouxe Samuel e apresentou a Deus. Porque quando ela fez uma oração de coração aberto, Deus ouviu a sua oração. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, ela disse para o sacerdote: este menino, ou era este menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido. Interessante que Samuel se tornou um dos maiores profetas de sua época. E claro, Ana teve outros filhos e filhas. O capítulo 2 diz que ela teve outros filhos e filhas. Porque quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Uma outra mulher da Bíblia de oração, Maria, mãe de Jesus. Maria era uma mulher que orava, porque para ela receber o que ela recebeu de Deus, a bênção de ser a mãe do próprio Senhor Jesus, isso aconteceu na vida daquela mulher. Ela devia ter algo de diferente, ela não foi laçada no meio das outras, ela deveria ter um relacionamento com Deus. Quando ela recebeu do Espírito Santo no seu coração, aquela palavra e aquela semente, ela já tinha esse relacionamento com Deus. E o texto diz, o livro de Atos, acompanha aqui no telão, capítulo 1, versículo 12, diz que quando Jesus subiu aos céus e tal, finalzinho de João, começo de Atos fala sobre isso, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Versículo 13, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, Maria orava, falava com Deus. E a conversa que ela tinha com Deus era tão maravilhosa, tão poderosa, que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. É óbvio que depois do casamento dela com José, Jesus nasceu, eles tiveram outros filhos. Essa talvez seja a divergência entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica. Essa seja talvez a maior divergência entre muitas pessoas que adoram Maria. Nós não adoramos Maria, nós entendemos que ela teve um privilégio de ser a mãe de Jesus, por ser uma mulher de oração, por ser uma mulher de bem. Mas Maria, depois que teve Jesus, ela teve outros filhos e filhas. Tiago, o escritor do livro de Tiago, inclusive, ele era irmão de Jesus, ele teve outros irmãos e outras irmãs, o próprio Jesus, né? Então, ela, depois de um tempo, morreu, como todos nós um dia morreremos, e no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, provavelmente nós vamos vê-la no meio daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Ela teve o seu lugar de destaque, mas ponto. Hoje o destaque maior é Jesus, porque Ele foi o único que morreu, mas ressuscitou, está vivo, tem todo o poder nos céus e na terra, e vai voltar para buscar a sua igreja.
Amém? Eu poderia citar outras mulheres aqui: Sara, Rebeca, Raabe, Noemi, Ruth, Abigail, que foi a segunda mulher de Davi, depois de ter um marido que não prestava para nada. Eu podia citar aqui Débora, a mulher que foi a profetisa. O livro de Juízes cita a vida de Débora no capítulo 4, capítulo 5 de Juízes, uma mulher que tinha um tete a tete com Deus maravilhoso, que Deus revelava no coração dela o que Ele ia fazer pelo seu povo. Ou seja, tem várias mulheres que são citadas na Bíblia que eram mulheres de oração e que venceram através da sua oração. Por isso, irmãs, não desista da sua oração, continue orando com fé, convicção. Ore pelo teu marido, ore pelos teus filhos, ore pelos teus familiares, ore pelo Brasil, ore pela sua cidade, ore pela rua do seu bairro, continue orando pela tua igreja, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Amém? Posso citar vários homens da Bíblia: Abraão, Isaque, Jacó, posso citar Josué, Davi. Então, poxa, Davi, se você pegar o livro de Salmos, você vai mais encontrar no livro de Salmos, são orações de Davi. Orações como aquela, citei de manhã uma delas aqui: Senhor, muitos se levantam para dizer, virou até canção, não há salvação para ele em Deus. Dizem isso. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, eu não temerei. Orações de Davi. Se eu pegar a oração de Elias, Elias foi um cara que orou, choveu fogo do céu. Josué orou e o sol parou. Mas eu não acredito, irmãos. Hoje, se você pesquisar na internet sobre o dia que a Terra parou, e os cientistas chegaram a uma conclusão, por A mais B mais C mais D, dividiram, somaram, subtraíram, chegaram à conclusão de que realmente anos atrás, alguns milênios atrás, teve um dia que a Terra deu uma parada, cumprindo com o que está escrito: Josué orou e a Terra parou, o sol parou. Irmãos, eu poderia citar aqui Abacuque, eu poderia citar Jeremias, eu poderia citar a maioria dos profetas, posso citar também Daniel. O livro de Daniel, um dos textos que mais me chama a atenção, Daniel capítulo 6, versículo 10. O texto diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer: 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Irmão, imagina Daniel hoje, no século 21, se ele tivesse televisão, ligasse a televisão nesses canais da morte, que trouxeram pânico, medo, suicídio, e esses caras um dia vão pagar pelos que eles fizeram, de colocar a imagem de várias covas num cemitério para todo mundo ver, meu Deus! Esses caras um dia vão estar diante de Deus, pode ter certeza disso. E trouxeram essa informação e pânico de um vírus que realmente pode matar. Mas se você tiver todo o cuidado que é preciso, e a maioria das pessoas que existem no mundo são assintomáticas, teve gente que já teve esse vírus e nem sentiu efeito nenhum. É óbvio que tiveram pessoas que morreram, infelizmente, no começo não sabia lidar com isso. Mas nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, de alguma forma nós tínhamos que ter tido, e isso serviu para mostrar para nós o quanto que nós precisamos melhorar no quesito oração. Porque teve muito cristão que teve medo e se fechou, e deixou de orar, de crer. Agora vai chegar o fim, agora vai morrer todo mundo, agora haverá uma grande destruição. Imagina se Daniel tivesse hoje, no século 21, assistindo um desses canais de informação mentirosa.
porque está comprovado que a maioria das informações que eles dão são mentirosas. Imagina se Daniel clicasse e eu ouvisse essa informação: está vindo um vírus que vai levar a vida, destruir a vida de todo mundo. Esse Daniel, eu tenho certeza que hoje, quando ele ouvisse uma informação dessa, ele ia desligar. Ia falar assim: por maior que seja esse problema, essa dificuldade, acima de tudo temos um Deus, e Ele cuida de mim. E se Ele quiser levar a minha vida para perto dEle, amém, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Porque, irmão, nós recebemos a informação de um vírus e trouxe pânico. Daniel recebeu uma informação de que se ele fosse orar, como ele costumava orar, ele ia ser pego e ia ser lançado numa cova de leões. Era uma sentença de morte declarada. Mas o texto diz, isso que me chama a atenção: este homem que foi jovem, começou como jovem servindo a Deus, abrindo mão das coisas do mundo, dos ídolos, da comida dedicada a ídolos. Ele preferiu servir a Deus, ele preferiu continuar fiel ao Senhor, orando, na expectativa de que Deus ia ouvir a sua oração, e Deus ouviu a oração dele. Ele foi subindo patamares. Porque tem cristãos que se convertem e eles estão aqui, parece que nunca saem daqui, e Deus quer que você e eu cresçamos a cada dia. Se você ler a Bíblia, lá num dos textos, seja de Lucas, seja de Mateus, Marcos ou João, alguns deles citam que Jesus com 12 anos crescia na graça e no conhecimento. Então Deus quer que a gente cresça cada dia. A gente canta aqui: cada vez que a minha fé é provada. É o quê? É uma chance que Deus me dá de crescer um pouco mais. Eu não estou falando para eu e você fazermos como muitos fizeram aí: não, vamos meter as caras, que se dane vírus. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que se nós orássemos mais, esse mal já tinha ido embora em nome de Jesus. O problema é que a igreja orou pouco por isso. Sabe por que a gente está nessa draga de política, de juízes iníquos, que é o que mais nós temos no Brasil? Nem todos, mas muitos deles são iníquos, injustos. Essa draga que a gente tem de senadores que têm 80, quase 90 anos, que não larga do poder nem a pau. Deputados, vereadores, aqui em São Paulo tem vereador que já fez carreira. Os caras com 8 anos se aposentam e eles continuam lá ganhando aposentadoria e ganhando salário. E o povo continua votando. Sabe por que acontece isso? Porque o povo está cego. Porque o Deus deste século cegou o entendimento. E foi para isso que Cristo nos libertou. Cristo nos salvou, nos capacitou para quê? Para a gente orar, para a gente profetizar sobre a nossa família, sobre a nossa terra, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre Brasília, que Deus realmente faça uma limpeza naquele lugar, e já tem profecias que Deus ainda vai fazer limpeza lá em Brasília, e que Deus faça em nome de Jesus. Mas se nós declarássemos mais, você pode ter certeza, irmão e irmã, que a gente estava numa situação um pouco melhor. E olha que na América do Sul nós somos os melhores aqui, viu? Que os países da América do Sul aqui, com essa pandemia, estão sofrendo e muito. Nós aqui estamos até que bem, graças a Deus. Por quê? Porque ainda tem um povo que clama, que chama o nome do Senhor. Eu podia citar aqui outros, como Paulo, Abacuque, eu citei Jeremias, de manhã eu citei aqui Tiago, por exemplo, o meio-irmão de Jesus. A história, a tradição cristã diz que ele orava tanto ao Senhor, ele orava tanto, que os seus joelhos tinham uma textura parecida com os joelhos de camelo. E camelo, ele dobra-se muito para as pessoas subirem no seu lombo e passearem, e quando eles estão descansando, geralmente eles descansam em cima dos seus joelhos. Fizeram essa comparação quando olharam os joelhos de Tiago, calejado, aquela textura diferente. Por quê? Porque era um cara que vivia em oração
clamando ao Senhor. Clamando o quê? Deus, que esse evangelho chegue lá no século 21, que no dia 27 de setembro de 2020, às 6, quase 7 e pouco da noite, existam pessoas glorificando o teu nome, lavadas e remidas pelo teu sangue. E hoje tem gente que não ora nem pela própria família, para que Deus salve. Talvez alguns digam assim, mas para que eu vou orar? Por que eu vou orar? Eu já orei tanto. Eu ainda tenho fé que Deus alcance alguns familiares meus. Eu oro por tios, primos, que alguns deles conhecem até o Evangelho, mas não querem. Eu tenho amigos que não são cristãos, amigos de 30 anos. Eu oro há 30 anos. Pelo menos 1 ou 2 desses amigos se converteram, mas os outros 3, 4, difícil. Um deles, inclusive, já falei do Evangelho tanto, mas tanto. Eu dei até uma Bíblia NVI na época para ele, com os textos dentro, ele leu com a esposa, e eu perguntei para ele depois, e aí, o que você achou? Ele falou, rapaz, realmente eu cheguei à conclusão com a minha esposa que nós estamos errados. Eu falei, ufa, graças a Deus, né? Mas daí para frente ele falou, mas eu vou continuar, tipo lá onde eu estou mesmo errado. Mas eu tenho orado. Todos os dias quando eu oro, eu falo assim, Senhor, salva os meus amigos. Fulano, Beltrano, Cicrano. Tenho orado. Eu orava pela vida de um dos meus cunhados. Era o único dos cunhados que eu tenho que não era cristão ainda. Nem ele, nem a esposa. A gente orava sempre, a família orando. Minha sogra cansou de falar para ele, vai para a igreja. Aliás, quando ele era criança, adolescente, ele ia para a igreja. Volte para Cristo. Leve sua família. E ele nunca deu ouvidos. Minha sogra faleceu, meu sogro faleceu, e a gente continuou orando, e orando, até que um belo dia a gente senta numa mesa, começa a conversar. Eu uso as palavras da minha sogra e diz, lembra, sua mãe falava, e aí, quando que vocês vão decidir? Você sabe que Cristo está para voltar? Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Não, a gente já até pensou sobre isso. Pois então decida-se. E Deus falou tão forte no coração, que dia 30 de agosto passado, eles se batizaram aqui na igreja, os dois. E estão vindo até nos cultos da manhã, para a glória do Senhor. Deus ouviu a oração. Ou seja, Deus ouve a tua oração. A questão é, será que a gente crê? Será que vale a pena orar? Quero ler um texto com você. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, alguém que orava sempre, todos os dias, tete a tete com o Pai, relacionamento assim de um, a ponto dele falar para um dos seus discípulos, eu e o Pai somos um. Por isso que Paulo escreve a uma das igrejas e diz assim, irmãos, nós temos que viver numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, juntos. Lucas 18, versículo 1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, parece até os juízes de hoje, enfim. Versículo 5,
esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Ele encerra essa parábola, esse jeito que ele tinha de tratar, e ele diz assim, 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele todo domingo às 6 da tarde? Amém? Amém? Clama a Ele de que forma? De que forma? Quantas vezes Daniel orava por dia? Quantas vezes Jesus orava por dia? Várias. Então Jesus diz assim: se aquele juiz iníquo fez justiça porque a mulher importunou ele, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Versículo 8, Jesus disse encerrando: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Aí Jesus encerra com uma pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Só terra. Quer dizer, o que Jesus fala? O que Jesus ensina? Vocês têm que insistir, vocês têm que orar, vocês têm que buscar o Senhor. Ah, pastor, mas está tudo bem, né? Estou ganhando meu salário, tenho meu carro, minha casa, tenho saúde, minha família está bem, está tudo certo. Então, para que orar? Sim, continue orando. Seja como Daniel, dobre o seu joelho 3 vezes por dia, como ele fazia sempre, tinha o hábito, e ele orava agradecendo a Deus. É o que diz o texto que nós lemos aqui, que eu coloquei no telão há pouco. Ou seja, já que está tudo bem na tua vida, e você fala assim, pô, para que orar? Por que eu vou orar? Ou então você está descrente do que pode acontecer, já que você ora e não acontece nada. Jesus disse, insista, porque se um juiz iníquo ouve uma viúva para que julgue a causa dela, quanto mais o nosso Deus Todo-Poderoso. Você acha que Ele vai querer que eu e que você fique esperemos? Não, Deus quer o nosso bem, Deus é bom, Deus quer nos abençoar. A questão é que nós, muitas vezes, nós somos fracos, somos humanos. As coisas do mundo afetam a gente, afetam o nosso corpo, afetam a nossa mente, físico e espiritual. Essas informações que eu disse que são dadas, ou desinformações, essas mentiras que são contadas, e eu falei isso desde o começo aqui, desde o começo dessa pandemia, eu fui um dos caras que mais falou aqui ao vivo, não assista televisão. Uma irmã aqui da igreja, ela disse para a gente, essa semana ela disse, pastor, no começo eu fiquei assim, fissurada, toda hora era álcool gel, toda hora máscara, não saía para lugar nenhum, e quando saía não queria encostar em ninguém, eu fiquei assim de um jeito que eu fui obrigado a desligar mesmo a televisão, porque eu estava ficando louca. Ou seja, se eu creio em Deus, eu vou tomar os cuidados devidos, mas eu vou continuar vivendo a minha vida, afinal de contas Deus está comigo, Deus não foi embora e deixou o vírus aqui. Se Deus permitiu isso, talvez seja até para que eu e você despertemos como cristãos, que marquem uma geração para orar, para clamar, para profetizar na vida das pessoas. Ei, existe um vírus, sim, ele mata, sim, mas existe um Deus que dá vida e vida com abundância. Nós fomos chamados para isso. Mas a gente é fraco, como eu disse, nós somos humanos. E quando Jesus tratou os seus discípulos, Jesus, 3 anos e meio quase, ele orava todos os dias, todo momento ele falava com o Pai. E os discípulos que o acompanhavam sempre viam isso, sempre viam Jesus orando. E parece que não aprenderam nada, pelo menos naquele momento. E quando Jesus comemorou a Páscoa com eles, instituiu a ceia, o texto diz que eles cantaram alguns louvores e eles foram para o monte orar.
E quando chegaram no monte, Jesus falou para pelo menos os 3 mais chegados, né? Pedro, Tiago e João: ó, fiquem aqui e orem, que eu vou até ali e vou orar. Daqui a pouco eu volto. Ah, tá bom, Jesus, estamos contigo. E Jesus, 1 hora depois que ele volta da oração, ele vê os 3 dormindo. E eu citei aqui de manhã: irmã, eu particularmente estou mudando o meu hábito de oração. Estou procurando, eu orava geralmente 11h30, meia-noite, orava sempre meia hora, às vezes 20 minutos, 40 minutos, dependia do dia, dependia do cansaço. Só que ultimamente, por causa dessa correria, de cansaço, de resolver questões, eu estava orando assim, já estava dando sono. Aí eu falei: não, eu vou mudar o hábito, eu estou procurando agora acordar mais cedo pela manhã e orar de manhã. De noite eu só oro mesmo e tal, mas orar mesmo, com mais tempo, eu estou procurando orar de manhã, ou em outros horários alternativos durante o dia. Por quê? Porque senão dá sono. Tem gente que fala assim: pastor, eu começo a orar, fico com sono. Pastor, eu começo a ler a Bíblia, dá sono. É lógico que dá. Que geralmente você dá o resto, como eu às vezes dou, do tempo para Deus. Você gasta tempo assistindo televisão, você gasta tempo olhando no celular, você gasta tempo olhando na internet, as redes sociais e tal. E aí quando você fala: nossa, eu preciso orar, só que você já está com sono, abrindo a boca, é óbvio que você vai dormir. Irmãos, tem até pessoas, e Jesus falou sobre isso para os seus discípulos, né? Mateus 26:41, ele disse assim: gente, acorda, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês precisam ficar fortes, vocês precisam se fortalecer. E eu falei aqui de manhã e repito agora à noite, um grande pregador aí do passado, não muito distante, John Piper, evangelista, pregador, ganhou muitas vidas para Cristo. Ele disse algo que já aconteceu comigo. Por exemplo, eu começo às vezes a orar: Senhor, em nome de Jesus, permita-me entrar na Tua presença, Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me dá, obrigado pela Tua provisão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por aquele irmão, fulano de tal, que pediu oração. Aí de repente a minha mente pensa assim: pô, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que acordar mais cedo, amanhã eu tenho que ir trabalhar, amanhã eu tenho que resolver. Já aconteceu isso com vocês? Sim ou não? Graças a Deus, pensei que fosse só eu, né? A mente vaga. É exatamente isso que o inimigo quer fazer com a gente. Você começa a orar e de repente a sua mente fica vagando. John Piper disse o seguinte, escreveu o seguinte. Ele disse que certa vez, quando ele tentava orar por pessoas ou eventos, sem ter a Bíblia, a palavra de Deus na sua frente, guiando as suas orações, várias coisas negativas aconteciam. Primeira coisa negativa que acontecia é que a mente dele tendia a viajar. E ao invés de concentrar-se na oração, ele pensava no que estou vestindo, a persiana que está meio aberta, uma sirene que tocou na rua me faz perguntar: o que será que está acontecendo? Minha desatenção me levava a todo lugar. Ele disse: mas a Bíblia prende a minha atenção, porque eu a estou buscando, eu estou lendo. Eu digo a todo mundo: você pode orar o dia todo se você orar a Bíblia. Algumas pessoas se perguntam como é possível orar mais do que 5 minutos, porque elas não saberiam mais pelo que orar. Mas eu te digo, experiência própria, escreveu John Piper, se você abrir a Bíblia e começar a lê-la, e fizer uma pausa em cada verso, transformando em uma oração, então você pode orar durante o dia todo dessa maneira, e você não vai se cansar. Quer uma dica? Pega a Bíblia. Senhor, o que eu vou orar? Começa a ler. Abre Provérbios. Toda pessoa que fala a mim: eu queria ler a Bíblia, fala comigo assim: eu queria ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu falei: começa por Provérbios. Leia Provérbios. Tem 31 capítulos, é um por dia, em 31 dias você leu. E você vai lendo, aquilo vai te falando, você vai orando: Senhor, muda o meu coração para isso aqui, Deus. Senhor, a Tua palavra diz que se eu buscar sabedoria, ela vem como algo muito importante no meu coração. Tua palavra está dizendo que é melhor ter sabedoria do que qualquer riqueza nesta terra. Então, Senhor, me dá sabedoria.
Amém, irmãos? Amém, irmãos? Para encerrar aqui, por que o povo do Egito, em vez de 400 anos, ficaram 430? Deus falou que era 400. Por que eles ficaram 30 anos a mais? Porque na mente deles, essa questão de oração se tornou um ritual. Se tornou aquele negócio assim, Deus fez uma promessa, que ia tirar a gente daqui, a situação está tão difícil, somos escravos. E agora? Mas tá bom, né? É a vida, né? É a vida da gente. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus já queria ter libertá-los, mas o coração deles estava longe. E eu disse aqui já, falei acho que hoje de manhã, se eu não me engano, segundo estatísticas, existiam 2 milhões de pessoas. Vamos dizer que no meio de 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas oravam. Vamos dizer que esse 1 milhão de pessoas orava aquele tipo de oração assim, Senhor, o Senhor fez uma promessa, Deus, e aí, quando que o Senhor vai cumprir, né? Aí eu olhava para o lado, e aí, vamos orar? Para que orar, né? A gente sabe que a gente vai ficar escravo aqui mesmo. Mas no meio desses 1 milhão de pessoas, haviam 10 mil, ao menos 1.000 pessoas, que quando oravam diziam assim, Senhor, Tu és o Deus bendito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar para os nossos antepassados, o Deus que faz milagres e maravilhas, o Deus que tem uma terra preparada para a gente, o Deus que faz coisas tremendas, que pode até fazer infinitamente mais. E eu citei aqui de abrir o mar, ele abriu o mar, claro que depois. Mas e se eles tivessem clamado a Deus de todo o coração, como alguns, como Josué e Calebe, por exemplo? E Deus ouviu o clamor deles. Que quando tem gente que ora, por isso que é importante na igreja ter gente que ora. Se toda a nossa igreja aqui se reunisse numa só voz, num só amor, num só batismo, num só espírito, juntos, e orasse clamando para Deus ganhar, abrir a mente das pessoas dessa região, para a gente ganhar essas almas para Cristo. Eu tenho certeza absoluta que a gente já estava num lugar muito maior, cheio de gente, porque Deus ouve a oração. A questão é que às vezes nós só pedimos para nós, e quando Deus não responde o que nós queremos, a gente acaba ficando frustrado e achando que, e aquela mente do egípcio, ou do Egito, desculpe, que eles acreditavam em Deus, mas acreditavam assim, um dia Deus vai libertar a gente, aí Deus liberta, aí eles saem de lá dando glória a Deus, batendo palma, até chegar perto do mar, e lá perto do mar, eles olham o exército, olham o mar, olham o exército, olham o mar, olha para Moisés e fala assim, foi para isso que você tirou a gente de lá? Para morrer aqui? Não tinha cova suficiente lá? Porque povo é povo, povo em todo lugar é igual, mas seguidores de Jesus, eles são diferentes. Seguidores de Jesus creem no Deus vivo e poderoso que serve, oram, e a oração que sai da sua boca floresce, enriquece, muda as situações. E a boa notícia é que se você é seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, Ele está conosco aqui hoje. E essa forma antiga que a gente tem de pensar, ela vai embora e vem o novo do Senhor. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que eu estou falando nesse texto? Irmão, irmã, uma dica para você, você que está assistindo a gente. Por que muita gente parece que não tem a oração respondida? Eu vou te explicar. Aliás, Jesus falou sobre isso.
João capítulo 9, versículo 31. Jesus, nos seus ensinamentos, ele diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, uma das coisas que eu entendi é o seguinte: tem gente que vai para a igreja, vai no domingo e ele ora: oh Deus, tem misericórdia de mim, Pai, me dá um tempo novo, Pai, eu não estou aguentando essa vida, amém. Aí ele vai para casa, aí na segunda-feira ele fala palavrão, ele xinga, ele discute, ele dá chapéu no outro, ele briga com a mulher, briga com o marido, ele fecha o outro no trânsito. Estou dando um baile aí no cameraman, né? Obrigado. Faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo ele volta para a igreja. Ah, Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Irmão, irmã, não perca tempo. Se você confessar os teus pecados, é sinal de que você entendeu que você errou. E quando você entende que você erra, você não pratica mais as coisas. E se você vier a praticar, vai ser uma vez ou outra, e você ainda vai pedir perdão, e Deus vai ter misericórdia de mim, de você, como Ele tem tido. O que não pode acontecer é o que acontece hoje. As pessoas vão para a igreja, oram e depois falam: não acontece nada. Lógico, não teve mudança nenhuma na tua vida. O teu jeito de viver é o mesmo, o teu linguajar é o mesmo. Precisa mudar algumas coisas da tua vida. Se você mudar, como disse Jesus aqui, se você praticar a vontade de Deus, Ele vai atender a tua oração. Amém, queridos? Entende? Porque tem muita gente frustrada que sai da igreja: eu vou trocar de igreja porque essa igreja, eu vou trocar de religião porque essa religião. Não, a questão está na própria pessoa. Hebreus capítulo 10, versículo 36, o escritor de Hebreus aconselhou dizendo o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E aí ele disse assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39 ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E eu creio na palavra de Deus, eu creio na presença de Deus, eu creio na essência de Deus, eu creio que Deus está conosco todo o tempo. Amém, irmão? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, direito, esquerdo, como quem não quer nada, fala assim: meu irmão, continue firme orando, que Deus ouve a tua oração. Aliás, vamos orar, vamos ficar em pé juntos? Jeremias, o profeta, ele chegou no povo de sua época. Olha, pasmem vocês a que ponto teve que chegar o profeta. Jeremias 33:3. Deus falou através do profeta: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O profeta, Deus através do profeta precisou falar para o povo assim: escuta, vocês precisam me invocar, vocês precisam falar comigo, vocês precisam orar mais. Eu tenho coisas grandes e ocultas para anunciar para vocês, para mostrar para vocês, revelar para vocês. Mas a gente precisa ter esse papo, a gente precisa ter essa comunhão, a gente precisa estar junto, não só de domingo, não só no final da noite, todo o tempo. Deus está comigo e contigo todo o tempo. Então, se eu entendo isso, meu irmão, minha irmã, minha oração vai ser diferente. Eu vou começar a orar, por exemplo, tem vários textos aqui, 1 Pedro 4:7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Tiago capítulo 5:16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Romanos 12:12 diz: perseverem na oração. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 18, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E eu podia citar outros aqui, eu podia falar de nós aqui, igreja, nós aqui, de que jeito tem sido a nossa oração?
Você tem orado para as pessoas se converterem da sua família? Você tem orado para as pessoas que assistem pela internet e não são cristãs serem alcançadas? Você tem orado para que as famílias que receberam cestas básicas estão recebendo cestas básicas? Porque dar cesta básica é ótimo, é legal, mas a gente tem que ir além, a gente tem que ganhar algumas dessas famílias. Você tem orado junto com a gente para que Deus alcance essas famílias, para que Deus abra a mente deles, para que eles possam enxergar o Evangelho de Cristo? Você tem orado para Deus mudar a história do Brasil? Você tem orado para Deus mudar a história da tua vida, da tua família? Irmãos, depende da gente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele está conosco todo dia. Agora resta saber se nós cremos na oração. Pergunta que você deve se fazer. Não por quê e para que orar, mas sim eu oro, eu profetizo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu já estou encerrando, mas eu me lembrei de algo aqui que eu acho que eu já falei aqui no passado. Na igreja de Osasco, onde servíamos a Deus há muitos anos atrás, vi uma irmã que ela orava pela conversão do marido. Marido, aquele cara ignorante, brigava com ela. Você vai para a igreja dar dízimo para pastor, você deve estar namorando com o pastor. E ela ia nos cultos de oração e orava: Deus, salva o meu marido, salva o meu marido, salva o meu marido, tem misericórdia do meu marido, salva a vida dele, Senhor. E voltava para casa, era humilhada pelo marido, ele xingava, teve vezes que ele bateu nela. Teve uma vez que ele estava tão bêbado que ele pegou uma arma e deu 2 tiros nela, um pegou na perna, ele queria matá-la. Mas ela continuou orando. E um dia ela estava no culto, de repente entrou o marido chorando. Deus falou no meu coração, eu quero receber esse Jesus. Do nada. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É só a gente crer, é só a gente orar. E o bom disso tudo é que esse Deus está com a gente aqui hoje. Quero te encorajar a fechar os olhos. Se você puder, você que está em casa, também faça isso. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na tua oração, quero te encorajar de olhos fechados a pensar agora no que você mais precisa. Fizemos isso de manhã e foi maravilhoso aqui. O que você mais precisa, eu já passei do horário, me perdoe, mas dá mais uns minutinhos, nós já vamos encerrar. Pessoal da Rádio Aliança em Petrolândia, se puder, mais 5 minutos que seja. Mas eu quero te encorajar a pensar em algo que você mais precisa hoje, mais deseja hoje. Seja a salvação de um ente querido, seja a porta de emprego, seja um problema físico, emocional que você precisa, deseja que seja resolvido, seja uma cura, seja um milagre, eu não sei. Eu quero te encorajar agora a pensar sobre isso. Pensou? Pensei. Eu te encorajo agora de olhos fechados a você curvar a sua cabeça. Num ato de fé apenas, isso não vai mudar nada. Pegar na sua mão assim, uma com a outra, e abrir teu coração, que nem Ana fez, que nem Raquel fez, que nem outros irmãos fizeram. Abriram o coração e entregaram ao Senhor o que eles mais precisavam, o que eles mais desejavam. Ah, meu irmão, eu tenho certeza que você vai sair daqui com a resposta de Deus, com a bênção de Deus nesta noite. Se tiver que chorar, chore mesmo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Abra o teu coração, verbalize, profetize pela fé. É agora, você e Deus, em nome de Jesus.